Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 4 de março de 2024, né? Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando a Deus. Logo em seguida, vamos estar passando para a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Nessa hora, então, na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo você tem confiado na minha pessoa. Deus me perdoa, Pai, se eu pequei no pensar, no falar, no agir. Senhor Deus, apresenta a vida daquele irmão que vai estar do outro lado ouvindo, Pai, essa palavra, que o Senhor possa estar indo de conta, que o Senhor possa estar indo ajudando, fortalecendo, abrindo as portas, quebrando o laço, desfazendo as obras de macumbaria, libertando, Pai, porque a tua palavra ela é vida, ela é viva, ela é eficaz. Deus, visita os hospitais nessa hora, os presídios, leprosários, visita os três poderes do nosso país, executivo, legislativo, judiciário, visita os presidentes, governadores, ministros, deputados, Senhor, enfim, visita a nossa nação, visita, Pai, as escolas, visita as creches, os TEIs, os EMEIs, escolas públicas particular, Senhor, visita as igrejas, visita, Pai, os púlpitos das igrejas, Deus, e que venha haver temor e tremor, onde estiver a sujeira, a prostituição, que o Senhor venha destruir, Pai, que o Senhor venha arrancar, Pai, a idolatria, a mentira, o engano dos altares, Senhor, para que seu nome venha a ser exaltado e glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A gente está numa maratona de provérbios, né? Hoje a gente vai estar lendo Provérbios 1, né, que a gente não leu ainda, acho que tem mais um. Amanhã é o último dia, tá bom? Que a gente vai ser mais ou menos 15 dias, né? Maratona ali. Eu comecei no sábado, vai fazer 15 dias agora. E tem hoje e amanhã. E amanhã a gente termina a maratona de provérbios, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Amém? Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina e a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazer o que é justo, direito e reto. Está explicando o que significa provérbio, qual o intuito de provérbios, tá bom? Ajudarão a dar prudência ao inexperiente, conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender provérbios, parábolas, ditados e enigmas, o temor do Senhor é um princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Eita Deus, fala da blusa tá dobrada. Advertência da sabedoria. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um ordono para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita, vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguimos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Olha que forte. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue, assim como é inútil estender a rede se as aves o observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, arma emboscada contra ele mesmo? Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem procede assim a si mesmo se destrói. Convite à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas, nas ruas barulhentas, ele clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria, lhes revelarei os meus pensamentos. Olha que coisa linda. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitam o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça. Zombarei quando os que temem se abater sobre você.
quando aquilo que teme abater-se sobre vocês, como uma tempestade, quando a desgraça os atingir, como um vendaval, quando a angústia e a dor o dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de sua própria maquinação. Olha, gente, que coisa. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, apresenta a tua palavra. Desculpa, no meu coração. Nessa hora, Senhor, eu te peço, Pai, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, que eu só venha falar o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. É o que eu te peço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém. Então, essa palavra diz assim, a gente já leu, né? Vamos estar lendo para a gente estar explicando. Como ela é uma palavra, como eu posso dizer? Que tem uma introdução, que está falando de Salomão, e logo em seguida ela vai nos falando sobre a advertência da sabedoria, tá bom? Depois o convite à sabedoria. Então ela está dividida em 3 partes. Esse capítulo 1, mas a gente vai estar lendo o primeiro, que diz assim: propósito. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ou seja, ele está dizendo assim, eu vou te ensinar, né, que provérbios é para nos ensinar a ter sabedoria, né, para você aplicar na sua vida, para você fazer o que é certo, o que é reto, né, porque a sabedoria em provérbios, ela é dita 41 vezes, 41 vezes é dita a palavra sabedoria em provérbios, né, porque o que acontece? Essa palavra, ela inclui o que? Habilidades da vida, né? Harmonizar a nossa vida com Deus, ter uma harmonia, para evitar coisas que nos fazem cair como é que se diz? Numa decadência moral, né? Nas armadilhas da vida. Então, o Provérbios, ele é um perito em nos ensinar aquilo que realmente devemos fazer para estarmos mais perto de Deus, amém? Então, assim, ajudarão a dar prudência ao inexperiente, conhecimento e bom senso ao jovem. Então, ela dá conhecimento e prudência. A gente se torna uma pessoa mais prudente, sábia, né? Porque a prudência e o juízo, né, são bons, né? É um bom senso, né? Então, quando você tem uma prudência, você tem juízo, você tem um bom senso, você vai ficar na moderação. Também, ela diz que quando a gente não tem bom senso, a gente é uma pessoa imprudente, né? E quando você tem um bom senso, você é uma pessoa prudente. Então, os imprudentes são imaturos, são ingênuos, são pessoas destituídas de vivência, não têm experiência, elas são impulsivas, né? Mas quando você passa a ter uma experiência com Deus, você adquire conhecimento. Quando ele fala assim, conhecimento é bom senso ao jovem, porque jovens é quem está começando, né? Então, ele vai adquirir conhecimento. E, às vezes, a gente lidar com tantas pessoas que já tem uma certa idade, não é prudente, não tem conhecimento, né? Continua sendo uma pessoa imatura, astuta, né? É uma pessoa que astuta, assim, no sentido de, como a gente pode dizer, no sentido negativo, né? De persuadir a pessoa para o mal. Quantas pessoas agem assim, né? E assim, aí ele diz assim, se os sábios lhe der ouvido, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Então, se você der ouvido à sabedoria, aos provérbios, você vai adquirir muito conhecimento, porque o propósito de provérbios é nos dar conhecimento de alguém experiente como Salomão, né? Ele foi moço, jovem, né? Então, assim, ele teve experiências inúmeras, e ele tem experiência para contar, olha que tem. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas,
A gente tem que ter o quê? Ele diz aqui o segredo, que é o 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato despreza a sabedoria e a disciplina. Se você tem temor de Deus, então você tem conhecimento, entendeu? É algo assim bem interligado, né? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quantas pessoas desprezam, né? A sabedoria e a disciplina de Deus? Por soberba, muitas vezes, né? Por achar que sabe demais. E no Senhor a gente sempre aprende. No Senhor a gente nunca vai saber tudo. Graças a Deus por isso. Porque como diz Paulo, é o mistério do Evangelho. Então Deus ainda não vai ensinar tudo para mim, para você, né? Advertência da sabedoria. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Não despreze, né? A gente tem que ter um temor pelas coisas de Deus, né? Porque se você tem temor, você não vai desprezar, né? Você vai ter uma submissão a Deus. Você vai ter... você vai seguir os mandamentos de Deus, a palavra do Senhor, né? Porque Deus, ele é o nosso rei, ele é o nosso governador, ele é tudo na nossa vida. Deus é tudo, né? Então, quando nós temos essa reverência, esse temor a Deus, né? A gente se regozija. A gente passa por dificuldade, passa por tristeza, por afronta, gente, por tudo que todo mundo passa, porque o sol nasce para todos, mas a diferença é que a gente está em Deus, né? E a gente tem um descanso, né? Mas a gente que odeia o conhecimento, as coisas do Senhor, detesta. Tudo que diz respeito a Deus, detesta. Acha que Deus é pesado, que Deus oprime, que Deus não deixa isso, Deus não deixa fazer nada. Gente, ele detesta a correção de Deus. Tudo que envolve as coisas de Deus, ele acha que é para corrigir, né? E traz contenda, e fica irado. Nossa, é muito difícil, né? Porque eles estão satisfeitos com si mesmos, com aquilo que lhe agrada, né? E a gente vê também que eles o quê? Eles confiam sempre em si, na força do seu braço. Mas é em Deus que está a minha força e a sua, não está em outro lugar, somente no Senhor, né? É aqueles que desprezam a sabedoria e a disciplina desprezam o próprio Deus, né? Então, por isso que ele está ensinando o filho dele aqui, ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe, né? Não é para desprezar, porque a instrução de Provérbios, ele está ensinando que a mãe e o pai é quem nos ensina, é quem nos adverte, né? Ele está mostrando aqui uma situação doméstica, onde está reunindo o lar, a família, está preparando o filho para o futuro, né? Para uma vida, né? E a gente prepara o nosso filho para o mundo, o filho não é nosso, né? Nossos filhos falam, ai, meu filho, meus filhos, meus 4 filhos. É meu porque Deus me permitiu, mas a gente prepara o nosso filho para o mundo, né? A gente não prepara para a gente. E quando eles chegam a determinada idade, eles querem sair, né? Eles querem ver, eles têm curiosidade, né? E a gente, nós somos o quê? Os mestres, os professores, nós somos o pedagogo, né? Os pedagogos do nosso filho. Então, assim, e a gente ensina, né? E o que acontece também? O que segue, quando as pessoas, aí diz aqui no 9, eles serão um enfeite para a sua cabeça, um ordono para o seu pescoço. Quando você obedece, quando você segue a instrução que seu pai e sua mãe lhe dá sobre andar com Deus, sobre a sabedoria, o que vai acontecer com nossos filhos? Ele vai ter como enfeite, como adorno, vai estar aqui, ó, na sua cabeça, né? Eles vai estar tendo uma vida de honra. Não estou falando que não vai passar por dificuldade, por situações, passa. Mas os nossos filhos, eles têm que ter a experiência deles com Deus, né? Eu tive a minha, você teve, e cada um vai ter. E a gente ora, Senhor, toma meus filhos nas tuas mãos, Pai. Faça a tua vontade, né? Porque os meus filhos são teus. Não é meu, é do Senhor, né? E que Deus venha me capacitar para cuidar, que Deus venha te capacitar para cuidar dos seus filhos, né? Então, assim, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Porque, assim, a gente cria nossos filhos, mas quando ele tá lá fora, ele vai lidar com pessoas de tudo quanto é tipo. Pessoas que vai chamar para usar droga, para beber, para se prostituir, né? Para roubar, para mentir, para enganar. Mas se nós instruímos o nosso filho, nós demos um feedback positivo para ele, né? A gente espera que em Cristo, que em Deus, que eles venham ter temor, né? Mas para o nosso filho ter temor, ele tem que ter a experiência dele com Deus, né? Porque se eu e você temos temor hoje, é porque nós tivemos o nosso momento com Deus. Nossos filhos não é diferente, né? Aí diz assim, se disserem, venham conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeitar.
Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. E acharemos todo tipo de objeto valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Então, a gente ensinou o nosso filho. Quando sai lá fora, ele vai ser seduzido. Né? Ele tá falando assim, vai chegar alguém e falar assim, vamos roubar, vamos matar, né? Ninguém vai ver. Vamos engolir, vamos destruir. Isso é o que o mundo tem para os nossos filhos. A destruição, né? Isso é muito complicado. Porque a gente vê uma situação, né? De um enriquecimento ilícito, de um furto, né? Ficamos de tocaia para matar alguém. Olha, e isso a gente vê que é algo constante. A cada segundo acontece. Às vezes você liga a TV, você vê ali jovens que tiveram um latrocínio, um roubo seguido de morte, né? Porque se ajuntaram, porque fizeram isso que está aqui, né? Isso que está aqui, eles acataram, né? O chamado, né? Um chamado errado. Então, isso é muito triste, né? A insensatez, né? Eles deram vazão à insensatez. Então, quantos de nós, né, filhos de crentes, de pessoas que servem a Deus, dão ouvido à insensatez e vai, né? E passa por essa situação que você vai no presídio, tem muitos filhos de cristão presos, de crente com essa palavra. Porque a insensatez vem, a curiosidade vem, né? O enriquecimento ilícito vem, tudo que é fácil, né? A facilidade de ter as coisas, de traficar, de roubar. Então, o inimigo vem com essa astuta. Então, e aqui fala, né, que ele, mesmo que está implicando um assassinato, né? O jovem, ele vai participar aqui, ele participa dessa situação, né? Então, assim, é uma tentação, né, para o jovem. E ele vai no caminho da insensatez. Muito triste, né? Então, a gente vê que o enriquecimento alheio é coisa terrível, é coisa do inimigo. Então, a gente tem que estar sempre atento. Não só os jovens, como os adultos também, quando se vereda pelo caminho da facilidade, né? Não, empresta sua conta para mim fazer um depósito. Então, não permita, não deixe que a insensatez tome conta da tua vida, do teu lar, da tua família. Deixe que somente que a sabedoria venha nos instruir no caminho certo, né? Então, e muitas vezes, a gente, ao ser atraído por prazeres, né, tanto sexual, como prazeres ilícito, de obter coisas com facilidade, é coisas assim, imoral, né? Porque nós somos seres de moral perante a Deus e nós tornamos imorais, né? Isso é muito triste, né? Não respeita nada, né? É só o desejo de viver aquele momento, aquela adrenalina, né? Então, aí, eu estou interessante que ele fala no 14 assim, junte-se ao nosso bando e dividiremos em partes iguais tudo o que conseguimos. Então, assim, venha, junte-se a nós, a gente vai roubar e a gente vai dividir. Então, olha só, né? E detalhe, ele fala assim, como a sepultura engole, né? Então, assim, é como a sepultura mesmo, é muito triste, né? Uma vítima de um roubo, de um latrocínio seguido de morte, a sepultura engole. A gente vê quantos pais de família são mortos constantemente. Pessoas, e a gente fala, ai, meu filho saiu para trabalhar, foi morto por um bandido, né? Uma pessoa com uma índole, com a moral. É muito complicado mesmo, né? E diz assim, objetos valiosos, né? No 3, acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Como assim, né? Olha só, objetos valiosos, né? Coisas que não pertencem, né? E Deus está nos ensinando que nós temos que encher a nossa casa com a sabedoria, né? E porque a sabedoria, ela oferece riqueza, ela oferece como que a gente vai conquistar as coisas decentemente, né? Agora, homem prudente, não. Gente, isso aqui é muito... Essa palavra de provérbio, ela vai nos dar muita instrução, né? Nessa maratona eu tenho aprendido muito, né? E mais, ele diz assim... No 15, aí vamos pro 15. Meu filho, não vá pela vereda desta gente, afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Eles estão sempre prontos para derramar sangue, né? Estão sempre prontos para destruir, para derramar sangue inocente. Então, Deus, ele nos ensina, afasta-se os pés dos caminhos que eles seguem. Sai deles, não fica perto deles. Eles não têm nada que te, né, para nos entregar. O que a pessoa,
né? O caminho desse tipo de gente é só destruição. Não tem nada, nada, né? Às vezes você tá andando com uma pessoa que tem um costume ruim, se você não tiver uma moral, uma certeza de quem você é, quando você percebe, você tá no mesmo comportamento errado que é, né? E Deus, ele não tem isso pra mim, pra você, né? Diz assim, afaste seus pés desse caminho que ele segue. Pois os pés dele correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. E assim é inútil estender azeite se as aves observam. Então, essas pessoas, elas estão sempre prontas a derramar sangue inocente, né? E essas aves aqui é porque quando as pessoas iam caçar passarinhos, eles armavam a rede, né? E essas pessoas, eles estão aqui armando, né? Para pegar o outro, para destruir, para matar. Gente, é muito forte, Provérbios 1. Que ensinamento, né? Então, a gente tem que estar sempre atento, né? Também, esse tipo de gente, diz assim no 18, também, esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, arma emboscada contra eles mesmos, né? Eles não estão percebendo. Por que eles armam? Porque essas pessoas que participam, que fazem esse tipo de coisa, estão armando cilada para si. Porque o Senhor diz assim, que o salário do pecado é a morte, né? Então, estão longe de Deus, né? Totalmente longe, né? E eles nem percebem. Por quê? Porque estão endurecidos, né? Com esse mundo, com as coisas do mundo, com engano, né? Então, assim, eles acham que são inteligentes, mas eles não são inteligentes de jeito nenhum, né? Eles são pessoas imprudentes, né? Porque o destino desse povo que despoja, que mata, que rouba, despoja sobre aquilo do outro, é o que? A destruição, é o inferno, né? E muitos deles nem sabem, não estão nem preocupados em querer saber, desprezam a sabedoria de Deus totalmente, né? Diz assim, no 19, tal é o caminho de todos os gananciosos que assim procede, a si mesmo se destrói. Esse é o caminho deles. Eles estão se destruindo e nem percebem. Acham que estão servindo a Deus, acham que estão fazendo isso, que estão fazendo aquilo, e não estão. Estão só se destruindo, né? Isso é muito crucial, né? Porque uma vida longa, desfrutada pelo ódio, pelo ganho desonesto, vai te levar para o inferno, né? Nós temos que ter lucro no Senhor, em Deus. Nosso lucro está no Senhor fazendo o que é certo. Aí a gente vai para o 20 e diz assim, o título, né? 1:20. Convite à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. A sabedoria clama, a sabedoria está procurando pessoas que querem ter uma vida com Deus, que querem andar no caminho reto, né? Por quê? Porque a sabedoria, ela clama, por quê? Porque ela é personificada, ela personifica ali, tá personificando, né? Na praça pública, aberta, dentro dos portões, né? De uma cidade fortificada. Muitas vezes a nossa mente está fortificada, está cativa, né? Para ouvir as coisas de Deus. E ela tá clamando, não faz o que é errado, né? Sai deste caminho, não se ajunta com os escarnecedores, não se ajunta com o mal violento e sanguinário, não permita que seus pés, né, se apressem para fazer o mal, para roubar. Saia, saia. Mas muitas vezes nossa mente está cativa com as coisas do mundo. Vamos roubar, vamos desenganar, vamos tudo que é fácil, né? Mas tudo que é fácil, que vem fácil, vai fácil. Sabia? A gente não pode participar dessas coisas. E no 22 diz assim, até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Isso faz com que a pessoa zomba das coisas de Deus, né? Zomba, porque são arrogantes, são orgulhosos, cheios de delito, cheios de ódio, cheios de si, cheios de contenda, né? E que resiste à correção de Deus, né? Embora esse tipo de pessoas mereçam ser açoitados, mas Deus ainda tem misericórdia. Mas essas pessoas, elas ignoram, elas zombam das coisas de Deus, né? Porque elas querem tudo fácil, né? Então elas zombam de Deus, elas zombam do conhecimento, né? Porque, igreja, é muito difícil, sabe? Quando você tá no mundo, quando você tá aqui, tipo, vamos supor, na cidade, no centro urbano, nesse frenesi, nessa loucura, então você, né, tem ordem para tudo no mundo humano e tem as ordens de Deus. E muitas vezes a gente respeita, a maioria deles respeita aqui as regras humanas. Não pode passar no trânsito o farol vermelho, que você ganha multa, né?
Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas rejeita as coisas do Senhor, rejeita as coisas do céu, né? E máquinas escondidas para fazer o mal. E fazem, muitos são presos, muitos são pegos, outros não. E continua fazendo, né? Suas práticas que lhes afastam do Senhor, né? Totalmente sensato. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria, lhes revelarei os meus pensamentos. Então, assim, Deus assim, tá falando, me recebam, receba a sabedoria, recebam Cristo, receba a repreensão, porque eu sou Pai, eu sou Deus, eu repreendo os que eu amo, né? Receba, eu não faço para o seu mal, né? Então, assim, o que eu lhe dou é fonte de vida, né? Estou conjecturando aqui, não tá falando isso, mas eu estou conjecturando, tá bom? E diz assim, né? Eu lhes darei um espírito de sabedoria, olha que coisa linda, né? Um espírito de sabedoria. Porque quem é sábio jamais vai participar de um assalto, de um roubo, de um sequestro. Você tá entendendo? Não vai. Aí é uma pessoa insensata, que vai pro tudo ou nada. Entendeu? Ela não tem certeza que ela vai ganhar. Ela vai disposta, muitos vai disposta a matar. Entendeu? Porque é coisa do inimigo mesmo, endurecer na mente das pessoas, né? E isso é terrível. Mas Deus, ele tem, né? Quando ele dá um espírito de sabedoria, ele dá um refrigério, força, né? Para nossa alma, ele não se refrigera. Ele diz assim, deixa eu te dar um pensamento, refrigerar o teu pensamento, a tua alma, né? Porque vai desacelerar. Né? Você vai ter paz de espírito, né? E hoje, aqui naquela época, não, o espírito parava sobre um, né? Sobre um profeta, sobre um rei, sobre um juiz, mas hoje nós estamos templo da expressão de Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus mudar os teus pensamentos, teu caminho, né? Vocês, porém, rejeitam o meu convite, ninguém se importou quando eu estendi minha mão. Quantas pessoas rejeitam o convite de Deus, né? A gente até o próprio Israel, que era escolhido, né? O povo de Israel rejeitou Deus, né? Rejeitou Deus, né? Deus estendia a mão dele, o povo era obstinado, rejeitava, fez bezerro de ouro, murmurou, reclamou contra Deus. Aí Deus fez eles rodarem no deserto 40 anos. O povo reclamava. E o povo não aprendia, né? Então é complicado. Visto que despreza totalmente o meu conselho, não quiser aceitar a minha repreensão. Não aceita a repreensão de Deus, né? Desprezam as coisas de Deus. E rejeitam mesmo. Rejeitam e desprezam. Isso é uma palavra forte, né? Para Deus falar, vocês rejeitam e vocês desprezam, é porque muitos rejeitam e desprezam, né? Tem gente que tem nojo, tem aversão à palavra de Deus. Tem gente que não suporta a crente, né? Tem gente que não suporta. O crente verdadeiro, ele tem um brilho, ele emana a luz, né? O falso crente não, tá sempre lá, ai, não sei o que, no meio, só capa. Mas o verdadeiro, ele emana, ele exala o cheiro de Cristo e incomoda as trevas, né? Eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça, zombarei quando o que teme se abater sobre você. O que eles temem, né? O que eles mais temem, né? No insensato. Eles temem ser preso, eles temem morrer, eles temem ser descoberto. Deus vai rir deles, sabe por quê? Porque quando chegar na hora da balança pesar, a gente sabe que naquele grande dia vai ter a separação do joio e do trigo, né? Então, eles vão ser lançados no fogo eterno que foi preparado para Satanás e seus demônios, não foi para o homem, né? Então, esse temor deles, a única coisa que eles têm, de morrer, de ser preso, de ser pego, mas de Deus não tem temor nenhum. Deus vai rir. Ei, você acha que isso? Vocês têm medo disso? Vocês deveriam ter temor de mim. E dar um medo dessas coisas que lhe sobreveio, né? Quando aquilo que teme abater sobre vocês, né? Aqui, como uma tempestade, quando a desgraça o atingir, como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. A gente lembra que quando os filhos de Jó veio uma tempestade, um vendaval e matou todo mundo, né? Então, muitas vezes as pessoas elas têm medo da chuva, do vento, mas não tem medo do castigo de Deus, né? Que vai vir sobre o homem ímpio. Todo aquele que pratica o mal vai ser castigado. Não adianta, né? Você vê que quando vem um tsunami, os navios, os barcos, parece papelão. Porque Deus manda o castigo dele. Você fala, até aqui vem, né? A gente leu isso ontem, até aqui vem a praia, né? Até aqui vem o rio. Mas aí Deus permite que ele vá e destrua, né? Os limites do mar. Ele diz, mas assim, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não encontrarão. Não vai encontrar,
né? Você pecou, você recusou, você morreu, já é tarde. Porque a sua escolha para com Deus é aqui hoje. Deus, ele não vai responder. A gente vê ali eu gosto muito de Mateus 25, das virgens, né? Quando elas foram buscar azeite, das 5 virgens, já é tarde. Deus, não, aparta de mim que eu não te conheço. Então, aquele que escolhe viver uma vida desregrada nessa terra vai ser a mesma coisa. Já era. Você fez a sua escolha é a sua escolha. E Deus, ele não vai interferir de maneira nenhuma nas suas escolhas. Então, aquilo que você escolher hoje aqui em vida, a sua escolha em vida hoje vai definir o seu futuro após a morte. Porque quando morre, não acaba, só começa uma vida eterna, né? Ou você escolhe uma eternidade com Deus, ou uma eternidade com Satanás. Mas você escolhe aqui na terra. Então, diz assim: visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o meu temor, né? Desprezam, quantos desprezam, né? O temor do Senhor e o conhecimento. Então, vocês escolheram, né? Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Muitos desprezam e recusam o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é sabedoria, é vida, né? E muitos não querem isso. E por quê? Porque o que encontra sabedoria, encontra o que? Vida e bênção da parte de Deus. O que encontra sensatez, encontra que as regalias da terra, deste mundo, e a morte eterna. Não tem bênção, não, de jeito nenhum, né? Você pecou, então você vai pagar, né, pelo que você fez. Diz assim no 29, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. No 30, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram um pouco caso da minha advertência. Desprezam, né, as coisas de Deus assim, com... conscientemente, né? Desprezam mesmo. Desprezam. Não quero, eu não quero. Já a gente fala assim, não, eu não quero saber de crente. Não fala, não fala, não fala, não fala. É sua escolha, filho. Você não quer? Problema seu. A palavra do Senhor diz que o mistério do evangelho está em Efésios 6, acho que 19. O mistério, a palavra fala assim, o mistério do evangelho é o qual foi me revelado. Então, esse mistério do evangelho não vai ser revelado para todos, né? Então, nem todos vão ter conhecimento da palavra de Deus. Nem todos vão ter conhecimento do Senhor, né? Então, são poucos que vão entrar no céu. Quando o Senhor fala assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico? É assim mesmo. Pensa, imagina um camelo passar num buraco de uma agulha. Mesmo se o buraco da agulha for desse tamanho. É difícil, né? Diz aqui, no 32. Pois a inconstância, no 31, né, no 30, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. No 31, comeram do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Vocês escolheram? Então vocês vão comer o que vocês escolheram. Assim, você vai viver aquilo que você escolheu. Deus, igreja, Deus, ele não nos obriga a nada. As suas escolhas vai definir toda a sua vida, né? Tanto aqui como depois. E diz assim, pois a inconsistência dos inexperientes o matará e a falsa segurança dos tolos o destruirá, né? Então, assim, é inexperiente. Inexperiência. Quando as pessoas acham que